Na imensidão dos Estados Unidos, um território não apenas vasto, mas também incrivelmente diverso, em paisagens naturais, das densas florestas da Flórida, às vastas planícies do meio oeste, passando pelos desertos áridos do Arizona ou pelas majestosas montanhas rochosas, cada lugar é um mundo em si, onde milhares de espécies lutam todos os dias para sobreviver. Olá a todos, onde quer que estejam no mundo, de onde vocês estão nos assistindo, contem pra gente nos comentários logo abaixo. Nas profundezas das densas florestas da América do Norte, onde a luz do sol raramente atinge o chão, um predador silencioso, mas mortal, espreita entre as árvores. Ele não ruge como um leão africano e não é tão feroz quanto um urso pardo norte-americano. Mas o puma, também conhecido como leão da montanha, é um dos assassinos mais perigosos e temíveis da selva. Conhecido como o fantasma da selva, o puma caça em silêncio absoluto, movendo-se tão silenciosamente que nem mesmo o cervo mais alerta percebe sua presença. Seus olhos dourados e frios perfuram a escuridão. Seu corpo ágil se esconde entre as árvores e em um instante ele desfere um golpe fatal que acaba com sua presa. O inverno rigoroso finalmente dá lugar à primavera nos altos picos das montanhas da América do Norte. A neve ainda persiste nas encostas, mas os primeiros raios da nova estação começam a se filtrar pelas copas das árvores, derretendo a camada congelada que cobre as florestas profundas. O som da água borbulhante é ouvido enquanto pequenos riachos de neve derretida começam a fluir pelo vale, trazendo a vida de volta após meses de frio. Nas encostas das montanhas, a grama verde emerge gradualmente de sob a neve branca, criando uma bela imagem entre o branco da neve e o verde vibrante da grama jovem. As flores silvestres, margaridas, tremossos, campânulas, começam a florescer, espalhando-se como um tapete de cores sobre a paisagem rochosa, cinza e fria. Seu perfume suave flutua no ar, atraindo os primeiros enxames de abelhas e borboletas da nova estação em busca de néctar. Sob os pinheiros e abetos rebanhos de alces, cabras da montanha e lebres abandonaram seus abrigos em busca de novas pastagens. O canto dos pássaros ressoa por toda a floresta, enquanto falcões, corujas das neves e águias de cabeça branca começam a retornar das terras baixas, marcando o início de um novo ciclo de vida. Ao longe, a neve nos penhascos derrete gradualmente, revelando afloramentos rochosos nus, onde pumas, ursos cinzentos e linces pardos podem se mover mais facilmente após um inverno desafiador. Sob os velhos abetos, uma fêmea de puma caminhava silenciosamente, cada passo tão leve quanto a brisa na grama jovem. Ela estava caçando. Seus filhotes esperavam na caverna, e a fome os impelia a procurar comida. Não muito longe, um filhote de urso cinzento lutava para sobreviver à beira do riacho. Ele acabara de sair da caverna com sua mãe, ainda desajeitado, na exploração do grande mundo. Suas patas enormes pisavam nos finos pedaços de gelo que ainda restavam, enquanto seu nariz úmido farejava o ar em busca de raízes e insetos que haviam sobrevivido ao inverno. Mas o filhote de urso havia esquecido uma coisa importante: sua mãe não estava ali. O puma parou um brilho frio em seus olhos cor de âmbar. Um filhote de urso sem sua mãe.
Uma oportunidade única na vida. Seus músculos se tensionaram, cada fibra de sua carne se enrijeceu, preparando-se para um ataque fatal. Se ela tivesse sucesso, seus filhotes teriam uma refeição completa. Um grande estrondo foi ouvido e a água espirrou por toda parte. O filhote de urso lutou ferozmente, mas a corrente da primavera era muito forte. Ele tentou se agarrar a uma rocha, mas suas pequenas garras não eram fortes o suficiente para se prender à superfície escorregadia. Ele estava afundando. O puma ficou à beira da água, seus olhos cor de âmbar, seguindo sua presa enquanto ela lutava para atravessar a corrente. Seu instinto predador lhe dizia para esperar. Se o filhote de urso se esgotasse e se deixasse levar para a margem, ele o finalizaria facilmente. Mas então um som foi ouvido que fez toda a floresta tremer. A mãe ursa estava de volta. Das profundezas da floresta, uma sombra gigante saiu correndo, com os olhos cheios de intenção assassina, mirando diretamente no puma. Não era uma fera comum, era um furacão de carne e osso, com uma força aterrorizante. A mãe ursa pulou diretamente no riacho, agarrando-se firmemente a uma grande rocha com suas garras afiadas. Ela se agachou, usou seus dentes poderosos para pegar o filhote pelo cangote e o jogou em direção à margem, como se ele não pesasse mais do que uma folha seca. O filhote tossiu e tremeu de frio, mas estava seguro. O puma deu um passo para trás, sem tirar os olhos do urso gigante à sua frente. A caçada foi um fracasso, mas o verdadeiro perigo estava apenas começando. A mãe ursa colocou seu filhote na grama, sua respiração ainda acelerada após o resgate estressante. O vento soprava pelas encostas da montanha, agitando a grama verde e exuberante e carregando consigo o perfume das flores silvestres e da terra úmida após uma chuva de primavera. Mas aquela atmosfera pacífica não conseguia esconder a fúria que fervia no peito do gigante. A mãe ursa se virou lentamente e ficou de frente para o puma, que acabara de tentar devorar seu filhote. O puma estava em um galho alto, seus olhos frios ainda observando seu adversário abaixo. Ele não comeu hoje, mas o mais importante é que ele ainda está vivo neste mundo selvagem. A sobrevivência é a maior vitória. A mãe ursa baixou a pata e se virou para seu filhote. Ela não se importava mais com o puma. O mais importante é que seu filhote ainda estava vivo. Agora era hora de proteger seu pequeno. Ao longe, o sol se punha lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu de um laranja brilhante. O vento soprava pela campina verde, como se a própria natureza estivesse sussurrando sobre o encontro dramático que acabara de ocorrer no topo daquela montanha selvagem. Ao longo dos rios sinuosos, lagos frios e pântanos exuberantes da América do Norte, uma criatura viva e inteligente desliza sem esforço pela água. As lontras de rio norte-americanas são nadadoras experientes, predadoras astutas e parte integrante dos ecossistemas de água doce.
Ao contrário de predadores ferozes como lobos cinzentos ou pumas, as lontras têm uma aparência adorável com sua pelagem espessa, olhos brilhantes e uma cauda longa que as ajuda a se mover com agilidade debaixo d'água. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Por trás desse exterior brincalhão esconde-se um verdadeiro assassino, um mestre das águas com habilidades incríveis. A lontra de rio norte-americana possui um corpo aerodinâmico, patas com membranas e uma cauda forte que a ajuda a se mover como uma flecha debaixo d'água. Elas podem nadar a velocidades de até 11 km/h, mergulhando a dezenas de metros de profundidade sem precisar vir à superfície para respirar. Os bigodes em seu focinho são extremamente sensíveis, capazes de detectar as menores vibrações debaixo d'água, ajudando-as a localizar facilmente suas presas, mesmo quando a visibilidade é limitada. Sob a água fria, nenhuma presa pode escapar da lontra. Sua dieta preferida inclui peixes, sapos, crustáceos e até cobras d'água. Quando estão com fome, as lontras mergulham na água, deslizando entre as rochas e perseguindo suas presas com curvas habilidosas. Um salmão entrou acidentalmente em seu campo de visão e tentou nadar o mais rápido possível para escapar, mas em apenas uma fração de segundo, a lontra acelerou. Girou e mordeu a presa com seus dentes afiados. O banquete termina em segundos. O peixe é levado para a superfície, onde a lontra desfrutará de sua refeição sobre uma rocha ou um tronco ao longo da margem. As lontras de rio norte-americanas não são apenas caçadoras solitárias. Elas também podem caçar em grupo, usando uma tática de cerco para maior eficiência. Um grupo de lontras pode colaborar para encurralar os peixes em águas rasas, não deixando escapatória para a presa. Em seguida, cada indivíduo avança para pegar sua parte. Esta é uma habilidade de caça extremamente rara entre os animais aquáticos. No entanto, a lontra de rio norte-americana não é famosa apenas por suas habilidades de caça. Ela também é conhecida por sua personalidade brincalhona e travessa. Elas frequentemente brincam, deslizando por encostas lamacentas, se divertindo na água e até emitindo sons que parecem risadas. Mas esses jogos são mais do que apenas diversão. Eles ajudam as lontras a aprimorar suas habilidades de caça, aumentar sua agilidade e se adaptar melhor ao seu ambiente. Apesar de serem predadoras de sucesso, as lontras de rio norte-americanas não estão imunes a ameaças. Em terra, linces pardos, coiotes e águias de cabeça branca caçam os filhotes vulneráveis. Na água, crocodilos e cobras d'água gigantes podem se tornar predadores das lontras se elas não forem cuidadosas. Mas a natureza dotou este animal de uma vantagem em inteligência e reflexos excelentes. Em perigo,
As lontras podem mergulhar fundo na água usando rotas de fuga que só elas conhecem e desaparecer antes que os predadores possam reagir. No entanto, o maior inimigo da lontra de rio norte-americana não é outro predador, mas o ser humano. No século passado, as lontras estiveram em perigo de extinção devido à caça por sua pele. Hoje, embora suas populações tenham se recuperado graças a programas de conservação, elas ainda enfrentam a poluição da água e a perda de habitat devido às atividades humanas. Quando a primavera chega, os rios testemunham um dos momentos mais importantes na vida de uma lontra, a estação de acasalamento. Os machos perseguem uns aos outros debaixo d'água, realizando acrobacias impressionantes para atrair as fêmeas. Após o acasalamento, a fêmea fica grávida por cerca de 2 meses. Mas o especial é que as lontras podem atrasar o desenvolvimento embrionário para garantir o nascimento no momento mais oportuno. Quando os filhotes de lontra nascem, eles são protegidos por suas mães em tocas à beira do rio, longe de predadores. Ao nascer, eles não conseguem abrir os olhos e são completamente dependentes da mãe. Mas, após apenas 8 semanas, eles já podem mergulhar na água e começar a aprender a nadar e caçar. A lontra de rio norte-americana é um símbolo de inteligência, flexibilidade e uma adaptação perfeita. Dos rios congelados do Canadá aos pântanos quentes da Flórida, elas continuam a dominar as águas doces com suas incríveis habilidades. No meio da densa floresta da Bretanha, sob a copa de um velho carvalho frondoso, uma família de raposas vermelhas começa um novo dia. Sua toca está escondida em uma colina cercada por arbustos selvagens, onde a luz do sol penetra apenas por alguns pequenos raios, criando um espaço escuro, pacífico, mas misterioso. A raposa-mãe, com uma pelagem vermelha como o fogo, se espreguiçou suavemente para fora da toca. Seus olhos cor de âmbar brilhavam com cautela, enquanto ela olhava ao redor, procurando por perigos próximos. Na toca, jovens raposas com sua pelagem felpuda espreitavam curiosas para explorar o vasto mundo que não entendiam. Quando o sol apareceu, a raposa-mãe decidiu levar seus filhotes para mais longe da toca, para praticar suas habilidades de sobrevivência. Alguns passos suaves os levaram através de um pequeno riacho, onde os peixes nadavam na água clara. A pequena raposa gostava de observar sua mãe. Cada salto fracassado ou cada pequeno grito dos pássaros se tornava uma lição valiosa. Mas a floresta não é apenas pacífica. De longe, um longo uivo ressoou, um sinal de que um lobo estava vagando em busca de presas. A raposa-mãe imediatamente levou seus filhotes para a toca. O pai raposa, com as orelhas pontudas e eretas, guardava a entrada pronto para proteger sua família.
Os uivos gradualmente desapareceram e a floresta voltou à sua quietude habitual. Ao cair da noite, a família de raposas vermelhas se aconchega na toca. Os filhotes se aninham na pelagem macia de sua mãe, buscando calor e segurança. O pai raposa deitava-se bem na entrada, com os olhos ainda bem abertos, vigiando constantemente a escuridão lá fora. Nos bosques da Bretanha, a vida da família de raposas vermelhas continua silenciosa, mas emocionalmente uma história de sobrevivência, amor e proteção. No topo de uma montanha rochosa e nua, onde o vento assobiava alto e as árvores cresciam esparsas, a raposa vermelha se movia silenciosamente. O pai raposa, cuja pelagem vermelha contrastava com o cinza frio das rochas, procurava presas no pé da montanha. Sua família aguardava o jantar e seus olhos brilhavam com concentração absoluta. Quando a distância entre ele e o coelho era de apenas alguns passos, a raposa avançou como um relâmpago. Mas, assim que estava prestes a agarrar sua presa, um grito estridente perfurou o ar. A raposa se assustou e virou a cabeça em direção ao céu. Acima, uma gigantesca águia real desceu do céu, suas enormes asas bloqueando o sol. Após vários ataques fracassados, a águia percebeu que a raposa não era uma presa fácil. Ela bateu as asas com força e voou para longe, deixando para trás a cena pacífica original. A raposa ficou imóvel na saliência ofegante. Apesar da dor, a raposa não se deixou cair. Seus olhos ainda estavam cheios de determinação. Virando-se suavemente, ele continuou sua jornada montanha abaixo, carregando consigo a dura lição da batalha de vida ou morte. Quando a silhueta embaçada da raposa vermelha apareceu entre as árvores perto da toca, os filhotes imediatamente correram para fora, abanando alegremente o rabo. Eles pularam ao redor dos pés do pai raposa, inconscientes do cansaço e da decepção evidentes em seus olhos. A mãe raposa, de pé bem na entrada da toca, acenou levemente com a cabeça, como se expressasse alívio ao ver seu companheiro retornar são e salvo. A raposa vermelha olhou para as criancinhas que estavam cheias de esperança de ter uma refeição completa, mas seu estômago vazio e garras frias o lembraram de que hoje foi um dia fracassado. No entanto, a raposa não demonstrou seu cansaço. Ele caminhou lentamente para o centro da matilha, se espreguiçou e deitou, deixando as pequenas raposas subirem em suas costas e brincarem maliciosamente. Lá fora, o luar prateado iluminava a neve branca, transformando a floresta em uma imagem pacífica e mágica. O som do vento assobiando pelas rochas era como uma canção de ninar para as raposas que adormeciam. A raposa vermelha fechou suavemente os olhos, mas em seu coração prometeu a si mesmo que amanhã seria diferente. Ele lhe trará uma presa digna, uma recompensa não apenas pela vida, mas também pela paciência e determinação de nunca desistir.
No meio dos rios e pântanos da América do Norte, onde as águas refletem os pores do sol brilhantes, um pequeno, mas poderoso grupo de criaturas está mudando silenciosamente a paisagem natural. Os castores da América do Norte são os engenheiros especialistas da natureza, mestres construtores, com a capacidade de transformar seus habitats de maneiras que nenhum outro animal consegue. Ao contrário do lobo cinzento que persegue sua presa pelas planícies nevadas ou do puma que se esgueira silenciosamente pela selva, os castores são mestres da criação e suas armas não são garras ou presas, mas sua inteligência e sua extraordinária capacidade de construir. Na primavera, quando a neve derrete e a água flui para os vales, os castores começam seu trabalho. Com seus incisivos afiados, eles derrubam bétulas e choupos ao longo da margem, arrastando cada galho pesado para a água. Os castores não constroem apenas ninhos para si mesmos. Eles criam ecossistemas inteiros. Cada árvore derrubada e cada galho cuidadosamente empilhado, lama, rochas e galhos de árvores são usados como reforço, transformando um riacho impetuoso em um lago tranquilo. Essas represas não apenas protegem os castores de predadores, elas também retêm a água, criando áreas inundadas onde inúmeras outras criaturas podem viver. De cardumes de pequenos peixes em busca de abrigo a lontras, caçando peixes em águas calmas, e bandos de patos selvagens descansando, todos se beneficiam do incrível trabalho do castor. Eles não constroem apenas casas, eles criam vida. Depois de terminar a represa, os castores começam a construir sua toca, uma fortaleza robusta no meio da água. Sua estrutura é sofisticada e robusta, com paredes de lama e madeira que podem resistir até mesmo aos invernos mais rigorosos. A entrada está localizada debaixo d'água, tornando-a inacessível a predadores como coiotes ou linces pardos. No interior há pequenas câmaras onde os castores podem descansar, dar à luz e armazenar comida para o inverno. Quando a água congela, os castores ainda podem mergulhar para recuperar os galhos que esconderam no fundo do lago. Apesar de medir apenas 1 bueis dolaéride de comprimento e pesar entre 20 e 30 quilos, a força do castor reside em seus incríveis dentes da frente. Seus dentes crescem continuamente ao longo de sua vida e podem roer madeira dura em apenas alguns minutos. Graças a essa característica, os castores podem construir, reparar e fortalecer suas represas ano após ano. Eles reparam e reforçam constantemente suas represas, de modo que estas são geralmente muito fortes, a ponto de 5 a 6 pessoas poderem passar ao mesmo tempo sem que desabem. Às vezes, as represas dos castores têm mais de 100 metros de comprimento. Em 2018, um projeto foi planejado para implementar uma área de restauração hídrica no Parque Natural de BRD, na República Tcheca. Apesar de ter obtido mais de $1 milhão em financiamento para construir uma nova represa, o projeto foi interrompido após 7 anos de planejamento devido à impossibilidade de obter as licenças de construção necessárias.
As autoridades ficaram paralisadas, mas quando acordaram em uma manhã de janeiro, descobriram que o trabalho havia sido feito gratuitamente por 8 castores. De acordo com a National Geographic, Gerhard Schwab, responsável pelos castores do sul da Baviera para a Sociedade Federal de Conservação da Natureza, disse que não ficou surpreso ao ouvir sobre as boas ações dos castores. No entanto, ele expressou ceticismo em relação a alguns relatos de que eles fizeram o trabalho da noite para o dia. Segundo Schwab, os castores podem inundar uma área da noite para o dia, mas construir uma represa de verdade leva semanas. O cenário mais provável é que ninguém tenha notado o trabalho dos castores até que o trabalho estivesse concluído. Ao longo de milhares de anos, os castores construíram ecossistemas fluviais, transformando riachos e criando vastas florestas inundadas. Mas existe um inimigo mais perigoso do que o lince ou o lobo cinzento homem. No século XIX, os castores foram quase extintos devido à caça por sua pele. Os rios antes repletos de vida foram deixados desolados quando as represas foram destruídas, levando ao declínio de muitas outras espécies de animais. Mas, graças aos esforços de conservação, os castores voltaram. Hoje, nos rios e lagos da América do Norte, eles continuam a construir e manter seus ecossistemas. Eles não são os predadores mais poderosos, nem as maiores criaturas, mas, na natureza, os castores são uma das criaturas mais influentes. Em algum lugar na densa floresta ao longo do rio, um castor coloca cuidadosamente outro galho na represa, continuando seu trabalho sem fim. A água ainda está fluindo e os castores continuam a construir como fizeram por milhares de anos. O que você acha da inteligência e das habilidades de construção dos castores? Se tivesse a chance, você gostaria de testemunhar com seus próprios olhos as obras deste animal. Por favor, compartilhe seus pensamentos. A natureza selvagem da França, uma jornada por terras mágicas. A França, uma terra mágica, onde a natureza selvagem tece histórias dramáticas de sobrevivência. No céu, na floresta do Jura, o lince caça silenciosamente à beira do riacho. No topo da montanha nevada, a raposa vermelha enfrenta a águia real em uma luta até a morte. Das planícies dos Pirineus ao lendário rio Loire, a natureza francesa é uma epopeia de vida, liberdade e um forte instinto de sobrevivência. As montanhas do Jura, com suas florestas centenárias, abrigam um dos poucos grandes felinos que restam na Europa. O lince, após desaparecer no século XX, este animal lendário foi ressuscitado graças aos esforços dos conservacionistas. Sob a luz suave do sol da manhã, a floresta do Jura parece uma pintura exuberante. As árvores verdes e luxuriantes balançavam na brisa suave. A luz do sol se filtrava por entre as folhas, criando reflexos cintilantes na água clara do riacho borbulhante. Lá, silenciosamente, uma criatura apareceu, um lince. O lince, com sua pelagem amarela, salpicada de manchas pretas, parecia se misturar com a paisagem circundante. Ele ficou imóvel sobre uma rocha, coberta de musgo, perto da margem do rio, com as orelhas em pé
e os olhos amarelos brilhantes acompanhando cada menor movimento sob a superfície do riacho. Sob a água clara, as trutas de riacho nadavam para frente e para trás, com seus corpos brilhando à luz do sol. O que elas não sabiam era que havia um predador de topo esperando acima. O lince se aproximou suavemente cada passo, como se cuidadosamente planejado. Nenhum som, nenhuma ondulação agitou a água. Seu corpo estava tenso, perfeito, como uma mola prestes a saltar. Seus olhos estavam fixos em um alvo, um enorme salmão nadando lentamente perto da margem. O lince se abaixou suas patas traseiras, diminuindo ligeiramente o ritmo para ganhar impulso. O lince levou sua presa para um terreno mais alto, longe do riacho, para evitar oportunistas como doninhas ou raposas. Ele desfrutou silenciosamente de sua refeição, cada pedaço de carne e peixe fresco e nutritivo, dando-lhe força para continuar sobrevivendo na floresta selvagem. Acima, a luz do sol continuava a brilhar, trazendo vida a toda a floresta. O som dos pássaros cantando alto nas árvores, misturado com o borbulhar do riacho, criava uma sinfonia pacífica da natureza. Com um comprimento de 80 a 120 centímetros e um peso médio de 15 a 30 kg, o lince ostenta uma beleza orgulhosa. Sua característica mais proeminente é sua pelagem espessa amarelo claro, misturada com manchas pretas, o que o ajuda a se camuflar perfeitamente no ambiente da floresta. As orelhas pontudas, com pelos pretos longos, chamadas de tufos auriculares, não apenas contribuem para sua aparência majestosa, mas também o ajudam a perceber melhor o som. As pernas fortes com patas grandes cobertas de pelo espesso ajudam o lince a se mover facilmente em terreno nevado ou escorregadio. A cauda curta com uma ponta preta arredondada é uma característica facilmente reconhecível, que completa a imagem de um predador misterioso e perigoso. São espécies solitárias, exceto durante a estação de acasalamento. Os linces geralmente ocupam um grande território de 25 a 300 km², dependendo das fontes de alimento e da densidade populacional. Eles marcam seu território arranhando árvores, deixando pegadas ou usando glândulas odoríferas únicas. Nas exuberantes florestas das montanhas do Jura, os linces demonstram fortes instintos de sobrevivência através do processo de reprodução e criação de seus filhotes.
A estação de acasalamento ocorre no final do inverno ou início da primavera, quando as fêmeas de lince emitem chamados distintos para atrair um parceiro. Após o acasalamento, a fêmea de lince fica grávida por cerca de 70 a 74 dias e prepara um local seguro, como uma caverna ou um buraco de árvore para dar à luz. Cada ninhada geralmente tem de 1 a 4 filhotes de lince que nascem no final da primavera, quando as fontes de alimento são mais abundantes. Os pequenos gatos selvagens com olhos grandes e pelagem macia são completamente dependentes de suas mães durante as primeiras semanas de vida. Durante os 2 primeiros meses, os filhotes de lince se alimentam do leite de sua mãe e depois se acostumam com o sabor da carne das presas que ela traz para casa. Por volta do 3º mês, os filhotes de lince começam a seguir sua mãe em viagens curtas ao redor do território para observar e aprender a caçar. As mães lince muitas vezes criam oportunidades para seus filhotes praticarem a caça, fingindo errar uma presa para ajudá-los a aprimorar suas habilidades. Este processo leva entre 10 e 12 meses, até que o lince seja capaz de caçar e se proteger. Na primavera do ano seguinte, o filhote de lince deixa sua mãe em busca de um novo território, marcando o início de sua jornada em direção a uma vida independente. No entanto, o processo de criação e educação do lince não é fácil. Eles sempre enfrentam o perigo de predadores como lobos-ursos ou até mesmo humanos. O desmatamento e a caça ilegal tornam seu habitat cada vez mais estreito. No entanto, cada passo do crescimento do lince é um testemunho dos instintos resilientes e da beleza forte de um grande felino lendário, um símbolo da natureza selvagem da França. Após uma viagem por florestas densas, vastas e majestosas planícies e montanhas, a natureza selvagem dos Estados Unidos agora se abre para uma paisagem completamente diferente. À frente está o Oceano Pacífico, onde as ondas quebram implacavelmente contra penhascos imponentes, seguidas por bandos de aves marinhas circulando alto no céu. A brisa do mar carrega um cheiro salgado, tornando a atmosfera viva em contraste com a quietude do continente. Ao longe, sob o pôr do sol brilhante, a superfície do mar parecia se mover de uma maneira estranha. Ondas enormes apareceram e, de repente, uma cauda gigante se ergueu da água, criando uma visão espetacular. A baleia cinzenta chegou. Este é um momento especial do ano em que as baleias cinzentas completam a maior migração do planeta das águas geladas do Ártico às lagoas quentes da Baixa Califórnia, no México, uma viagem de ida e volta de mais de 20 mil quilômetros de uma jornada que exigiu grande resistência, força e adaptabilidade.
As baleias cinzentas não são tão azuis e brilhantes quanto as baleias azuis, nem dão saltos espetaculares como as baleias jubarte. Elas carregam cicatrizes, manchas ásperas de pele, cobertas de parasitas, vestígios da idade e de viagens árduas. Cada baleia cinzenta mede entre 12 e 15 noerites de comprimento e pesa mais de 35 toneladas. Mas, apesar de seu tamanho enorme, são a espécie mais gentil do oceano. Elas não caçam nem atacam. Simplesmente vivem filtrando pequenas criaturas do fundo do mar, deslizando suavemente pelas ondas como se fossem os espíritos do oceano. A baleia cinzenta não é o predador mais temível nem a maior criatura do planeta, mas está entre as espécies mais resilientes. Elas sobreviveram a milhões de anos de evolução e superaram os desafios mais difíceis da natureza. Toda vez que sobem à superfície, expelindo imponentes colunas de vapor, não é apenas um sinal de vida, é um lembrete de uma grande criatura que persiste no vasto oceano. Imagine que um dia você está na praia olhando para o mar. Se tiver sorte, poderá ver uma sombra gigante se erguer da água, criando ondas suaves. São as baleias cinzentas viajantes eternas guerreiras silenciosas do vasto oceano. Nas águas calmas do Mississippi, pequenas ondulações refletiam a luz do sol. O ar parecia calmo, mas sob as águas, uma invasão silenciosa estava ocorrendo. A carpa asiática, um peixe importado da Ásia, originalmente destinado a purificar a água, agora se tornou um monstro dos rios e lagos americanos. Enormes cardumes de peixes se movem como fantasmas, competindo por comida com as espécies nativas e destruindo os ecossistemas por onde passam. Eles nadam rápido, comem bem, se reproduzem rapidamente e quase não têm inimigos naturais. Com seu poder aterrorizante, este peixe custou às autoridades americanas centenas de milhões de dólares na tentativa de controlá-lo. Na década de 1970, a carpa asiática foi importada para os Estados Unidos a fim de limpar a água em fazendas de peixes. Elas foram criadas em pântanos do sul para filtrar algas e partículas da água, ajudando outros peixes de criação a crescerem mais saudáveis. Ninguém esperava que se tornassem uma das espécies invasoras mais perigosas da história americana. Mas uma enchente mudou tudo. Na década de 1990, ocorreram enchentes em Illinois e nos estados vizinhos, fazendo com que as carpas asiáticas escapassem de tanques e entrassem nos sistemas fluviais naturais. Elas encontraram um novo paraíso, águas ricas em lodo, com poucos predadores naturais e comida abundante. E a partir daqui, o pesadelo começa.
A carpa asiática pode nadar centenas de quilômetros e se adaptar rapidamente a novos ambientes. Elas se reproduzem a uma taxa alarmante. Cada fêmea pode botar até 2 milhões de ovos por ano. Os adultos podem medir mais de 1 metro de comprimento e pesar até 50 quilos, com um apetite aterrorizante, equivalente a 40% do seu peso corporal todos os dias. Eles destroem as fontes de alimento para peixes nativos, como salmão robalo e muitas outras espécies importantes de peixes de água doce. Eles destroem habitats, alterando os ecossistemas de rios e lagos e continuam a expandir seu território, alcançando os Grandes Lagos, um dos ecossistemas de água doce mais importantes da América do Norte. As carpas asiáticas não são apenas prejudiciais ao meio ambiente, mas também representam um perigo real para os seres humanos. Este peixe tem um reflexo estranho. Toda vez que ouve o som de um motor de barco, ele pula para fora da água. Eles podem pular até 3 metros de altura. Barqueiros motoristas de jet ski e até cientistas subaquáticos podem ser atacados de surpresa. Muitas pessoas foram atingidas no rosto e no corpo por carpas asiáticas, causando ferimentos graves. Houve até acidentes de barco em que cardumes gigantescos de peixes pularam em massa, fazendo com que o motorista perdesse o controle. Em 2014, a Federação Nacional da Vida Selvagem dos Estados Unidos alertou que este peixe poderia se tornar um grande desastre, tanto para a indústria do turismo quanto para a da pesca, forçando as pessoas a encontrar maneiras de destruí-lo. No sopé dos Pirineus, onde as montanhas majestosas descem em direção a pastagens verdejantes, o cavalo potok, pronunciado pochok, ainda vive tranquilamente na natureza. Esta é uma antiga raça de cavalo que acompanha os humanos há milhares de anos de história e ainda existe como um símbolo de perseverança e liberdade. Os cavalos potok têm um físico compacto, mas forte, medindo aproximadamente entre 1,2 e 1,4 metros de altura. Hoje, embora sejam domesticados em muitos lugares, ainda existem manadas de potok que vivem na natureza, continuando a tradição livre de seus ancestrais. Os cavalos potok vivem em pequenas manadas, cada uma composta por 10 a 20 indivíduos, liderados por uma égua experiente na frente da manada. Na frente da manada está um cavalo macho forte, que não apenas protege a manada de inimigos, mas também é responsável pela manutenção da raça. Todas as manhãs, quando o sol brilha através da névoa fina, os cavalos se movem pelas pastagens em busca de comida. Eles pastam em grama macia, mordiscam arbustos baixos e desfrutam.
Na primavera, os prados dos Pirineus são cobertos de flores silvestres. Esta também é a estação de reprodução dos cavalos Potok. As éguas escolhem lugares privados nas pastagens ou nas bordas das florestas para dar à luz. Em uma manhã tranquila, nasceu um potro. Ele se levantou lentamente, suas pernas ainda tremiam, mas seus olhos brilhavam de curiosidade para o mundo. A mãe veio ao mês gentilmente a pelagem molhada de seu bebê, ajudando-o a secar e a mantê-lo aquecido. A manada de cavalos estava por perto, observando atentamente, pronta para proteger o potro de qualquer perigo. Após apenas algumas horas, o potro trotou atrás de sua mãe, juntando-se à manada na jornada ininterrupta pelas pastagens verdes. O cavalo Potok não é apenas um animal selvagem, mas também um símbolo vivo de liberdade e vitalidade. Eles nos lembram de um tempo em que as pessoas e a natureza estavam em harmonia e da importância de proteger esses valores para as futuras gerações. A Bretanha, com seus penhascos acidentados e sua costa atlântica varrida pelo vento, é uma parada ideal para bandos de aves migratórias em sua jornada através do oceano. Todos os anos, no outono, dezenas de milhares de grouse cinzentos cruzam o Oceano do Norte da Europa para a África, viajando milhares de quilômetros pela França. A Bretanha, com seus pântanos costeiros e prados, torna-se um refúgio temporário onde eles procuram comida e descansam após dias de voos intermináveis. Em meio ao vento uivante e às ondas quebrando os ecos dos gritos dos grouse, trazem uma vitalidade mágica a esta terra. Suas longas asas abertas como grandes velas aproveitam o vento para manter a formação em V. Esta formação não apenas ajuda a economizar energia, mas também mantém um vínculo estreito entre os membros do bando. As zonas úmidas costeiras da Bretanha são um paraíso para as aves migratórias. Aqui eles encontram ricas fontes de alimento em campos de grãos abandonados e áreas inundadas repletas de invertebrados. Vários bandos de aves como gaivotas e tarambolas se reúnem ao redor dos grouse, criando uma cena animada na natureza.
Sob o sol, os jovens Grows praticam seus primeiros passos de dança desajeitados. As danças não são apenas jogos, mas também uma forma de atrair a atenção de seus companheiros, um ritual importante para escolher um parceiro. Cada passo, cada bater de asas, contém a emoção e a energia da vida. Mas a vida não é só paz. Nos campos perto dos pântanos, predadores espreitam na escuridão. Raposas, falcões e até grandes doninhas esperam por uma chance de atacar aves jovens ou feridas. Os gritos dos Grows se tornam mais alertas ao cair da noite. Quando o crepúsculo cai, bandos de Grows canadenses se reúnem perto de águas rasas, onde ficam em longas filas, com os pés na água e a cabeça enfiada sob as asas para se aquecer. Cada pequeno grito soava como sussurros de vida. A noite caiu e a Bretanha ficou quieta novamente. Apenas as ondas podiam ser ouvidas quebrando na costa. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, os Grows decolaram novamente, continuando sua jornada para o sul. Cada par de asas batia forte, levantando seus corpos do chão, misturando-se com a brisa do mar. As aves não têm apenas a missão de sobreviver, mas também servem como um símbolo de liberdade e força infinita. O rio Loire, que serpenteia suavemente, como uma fita de seda, não é apenas a fonte da vida na terra, mas também o lar de orgulhosos pares de cisnes. Na superfície calma da água, refletindo a luz amarelo pálida da manhã, um par de cisnes brancos flutua como pequenos barcos, criando juntos uma cena pacífica, mas não menos esplêndida. O cisne é um símbolo de amor para toda a vida. Quando um casal se casa, eles viverão juntos pelo resto de suas vidas, nunca se separando sob nenhum pretexto. A estação de acasalamento dos cisnes começa no início da primavera, quando as geadas no rio Loire gradualmente derretem. Um par de cisnes brancos executa graciosamente rituais de cortejo familiares, uma dança de amor na água. Eles nadam um ao redor do outro, inclinam a cabeça e tocam suavemente os bicos um do outro, como se trocassem votos. Os movimentos sincronizados e elegantes são como uma canção sem palavras, não apenas para criar laços emocionais, mas também para afirmar um forte vínculo contra invasores territoriais. À medida que a primavera avançava, um par de cisnes começou a construir um ninho em uma margem tranquila do rio cercado por juncos e vegetação densa. Com paciência e meticulosidade, eles coletam galhos, grama seca e folhas para criar um ninho grande, forte, o suficiente para proteger seus preciosos ovos. As fêmeas de cisne geralmente põem de 4 a 7 ovos. Durante o período de incubação,
O cisne macho sempre fica perto do ninho e não se afasta para vigiar o aparecimento de inimigos como raposas ou doninhas. Essa paciência e proteção devotada demonstram seu amor e responsabilidade para com a próxima geração. Após cerca de 35 dias, os ovos começam a eclodir. Os jovens cisnes com penas cinza claras e macias emergem um por um, explorando tímida e lentamente o novo mundo. O pai cisne conduz suavemente o filhote para a água pela primeira vez. Os jovens cisnes, embora ainda pequenos e instáveis, já têm um instinto de natação. Eles seguiam de perto seus pais, com seus pequenos pés, chapinhando na água curiosos, mas não menos cautelosos. Sob a proteção de seus pais cisnes, os filhotes nadam em segurança no vasto rio. No entanto, a vida não é completamente pacífica no Loire. O perigo sempre espreita acima e abaixo da água. As raposas podem se aproximar furtivamente dos cisnes, enquanto eles descansam perto da margem, ou grandes peixes se escondem debaixo d'água, esperando uma chance de atacar os jovens cisnes. Uma noite, enquanto o bando nadava em águas calmas, a silhueta de um falcão sobrevoou. O pai cisne imediatamente levantou o pescoço e abriu as asas como um escudo protetor, fazendo chamados altos para alertar seus pares e ameaçar seus predadores. O falcão, após várias voltas sem encontrar uma oportunidade, teve que partir, devolvendo a paz ao Loire. Com o passar do tempo, os jovens cisnes crescem rapidamente. A pelagem cinza pálida é gradualmente substituída por penas brancas puras, indicando maturidade. No outono, quando o Loire está banhado em tons dourados, os filhotes de cisne estão prontos para seu primeiro voo. Sob a orientação de seus pais, eles praticam abrir as asas e sentir o vento segurando seus corpos. Os primeiros bater de asas foram desajeitados, mas, após muitas tentativas, os jovens cisnes finalmente voaram para o céu, mergulhando onde começariam sua nova jornada.